dia, queridos. Mais uma vez, todos sejam bem-vindos à nossa casa. Tá ligado, mas é que eu falo baixo mesmo. Eu tenho que aprender a falar mais alto. Então, mais uma vez, a gente está aqui nesse domingo gostoso, né? Tá friozinho, mas tá uma delícia, né? Então, é porque eu falo muito baixo. A Casa do Caminho tem palestra todos os dias, todo mundo já conhece. Primeira vez quem está chegando hoje, sejam bem-vindos à nossa casa. Nós temos palestra todos os dias, segunda, terças e quintas, 20 horas, na quarta às 14, sábado às 15 e domingo às 10 horas, tá? E na sexta-feira nós temos um trabalho que é voltado à dependência química e para os familiares. É um grupo de apoio, então a gente atende as famílias, atende também os dependentes quando eles querem vir, né? Tem palestra, tem passe também. E tem um grupo que a gente se une, conversa um pouquinho, para a gente poder sanar um pouco as dúvidas da gente. E nós temos as cestas básicas, a gente queria agradecer, nós temos tido bastante ajuda de todos, né? A gente não tem comprado quase nada, só algumas coisas que faltam assim, no último momento a gente compra. E pedir que, se puderem continuar nos ajudando, a gente agradece, né? Como todas as casas, a gente depende muito das pessoas que estão envolvidas nos trabalhos. E de sábado nós temos uma meninada que sai a entrega de lanche nas ruas. Quem quiser conhecer o trabalho, às 17 horas, todos os sábados. E todo segundo sábado a gente entrega a cesta básica para 75 famílias cadastradas. Tá? Então é isso, queridos. Bom dia, meninos. Sejam bem-vindos. Então, nesse instante, queridos, eu queria convidá-los a fechar os olhinhos por alguns instantes, sentindo a presença amorosa de companheiros que já estão aqui de há muito, dando as boas-vindas a cada um que aqui adentro nesta casa de amor, nos fortalecendo para as nossas lutas diárias, na compreensão da vida, e que possamos mais uma vez unidos o pensamento no Pai, nesse Pai de amor que nos dá todos os dias a oportunidade de acordarmos nesse planeta, de podermos rever a nossa vida, trabalhar um pouco melhor, e assim crescendo, nós vamos chegar até o Pai como aqueles espíritos que um dia Ele nos criou. Então nós vamos juntos pedindo, Pai, que a Tua proteção, as Tuas bênçãos de amor possam chegar aos nossos corações, amainando nossas dores, fortalecendo a nossa luta interna, nossa caminhada, e que possamos nesse dia maravilhoso que nós temos de podermos estar aqui, agradecer, Senhor, e que a Tua luz se faça presente sempre, nos ajudando, e que as palavras que vão ser proferidas hoje possam cair à nossa mente, ao nosso coração e nos ajudar nos nossos dias. Obrigada, amigos queridos que aqui estão. Obrigada, companheiros amados. Que todos nós possamos nos sentir envolvidos nessa mesma paz e nesse mesmo amor. Que assim seja. Vou convidar o Pablo, que vai falar para nós, que eu não lembro o tempo. Estou ficando depois de 20 anos, não lembro mais nada. Então, gente, o Pablo vai falar algumas coisas para nós a respeito do Evangelho de Amor de Jesus. Bem-vindo, querido. Seja feliz. Você tem a voz mais alta, você fala. Bom dia a todos. Que a doce e meiga paz do nosso Divino Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, agora e sempre. É sempre um grande prazer nós darmos um pulinho aqui na Zona Norte, aqui na Casa do Caminho de Santana, que cada vez que a gente chega tem um detalhezinho a mais, né? Um carinho, um púlpito, uma coisinha tão bem cuidado aqui, é tão gostoso a gente chegar aqui, a gente vê que tudo é cuidado com muito carinho, né? Tanto no aspecto material, como no ambiente espiritual também a gente chega e sente essa acolhida do plano espiritual que está presente desde as primeiras horas da manhã, preparando esse ambiente para nos receber. E hoje nós vamos tratar de um tema nessa nossa conversa de domingo. É sempre bom nós começarmos o domingo assim, para iniciarmos a semana já com algumas reflexões, com algumas ideias e melhoria, né? Que nosso objetivo é sempre o progresso. E para que nós trouxéssemos essas ideias, essa conversa da manhã de hoje, a casa nos oferta um tema muito interessante que parece que não é próprio da gente, né? O nome do tema
da lição de hoje é reclamações e queixas. Será que é um tema nosso ou não? Nós somos reclamões? Queixosos? Ah, não, eu não sou, não, imagina, eu não faço, só o outro faz, né? Eu não reclamo, mas você não deixou a porta fechada do armário, não, eu não reclamo, eu não sou queixoso. Né? E esse tema foi extraído de um livro muito interessante. O livro se chama Episódios Diários. Ele foi psicografado pelo Divaldo Franco e pela sua mentora, né? O espírito que dita este livro é Joana de Ângeles. No item 37 nós temos essa lição, reclamações e queixas. Queridos irmãos, é um tema muito próprio, muito nosso, né? Queixas, reclamações. Nós somos eternos queixosos, né? A doutrina dos Espíritos, graças a Deus, vem nos aclarar da nossa verdadeira realidade, que nós somos criaturas espirituais. E às vezes nós nos esquecemos disso, né? Que nós somos espírito e estamos encarnados nessa existência, que nós já tivemos outras existências por meio da bênção da reencarnação, essa oportunidade de crescimento, de aprendizado neste plano material, e teremos ainda tantas outras oportunidades da reencarnação, quantas forem necessárias para evoluirmos. Mas nós, como somos brasileiros, né, e estamos no plano material, nós costumamos deixar sempre tudo para depois. Não, é melhor na próxima, né? Na próxima reencarnação eu dou uma melhoradinha. Essa está um pouco difícil ainda, a carne é fraca, a gente, né, vamos tentando empurrar e a gente deixa tudo sempre para a última hora. E é muito interessante porque nós ainda não temos, mesmo estudando bastante a doutrina, às vezes nós temos dificuldade para compreendermos quem somos. Nós temos dificuldades para nos reconhecermos, né, como criatura espiritual. E às vezes nós temos alguns lampejos. Eu não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram o professor Cortella, que é um grande filósofo, pedagógico, sobre ética, sobre pedagogia. O Cortella é uma pessoa excepcional, mesmo não revelando a sua religião. Às vezes eu acho que ele é espírita, né? Porque as ponderações que ele faz são muito sensatas. E ele fala uma questão muito interessante, que é bem própria para as reclamações. As reclamações e as queixas, o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, ao indagar a espiritualidade amiga, a Pleiade, aquela equipe do Espírito da Verdade, que vem trazer as revelações na codificação kardeciana, indaga quais são as grandes dificuldades, os grandes problemas, né, do homem enquanto encarnado, e os Espíritos não titubeiam em asseverar, em colocar para todos nós, que a maior parte dos males que o homem vivencia estão arraigados em dois vícios morais que nós possuímos. Eu digo nós possuímos porque, se estamos num planeta de provas e expiações ainda, nós ainda temos um pouquinho desses vícios morais que estamos tentando, né, elidir, quais sejam o orgulho e o egoísmo. Né? Os espíritos são assertivos quando colocam isso, que nós temos ainda muito de orgulho e muito de egoísmo. E o orgulho e o egoísmo, principalmente o orgulho, ele faz com que o problema sempre seja deslocado para o outro e não para nós mesmos. E Jesus, como o espírito de maior envergadura, nosso governador planetário, como nos ensina Emmanuel, o mentor de Chico na obra A Caminho da Luz, nosso governador planetário sabia da nossa condição. E foi o grande psicólogo das almas até hoje. As suas lições deveriam permear os nossos corações, mas ainda nós relutamos em compreendê-las. E Jesus já nos asseverava isso nas suas parábolas, saúde, que nada mais eram do que aquelas mensagens doces em que Jesus pegava um fato da vida cotidiana e, com um grande cunho moral, uma lição sempre trazia para as pessoas entenderem aquela época. Senão nós mesmos, quem sabe, não estávamos lá, não entendemos e ainda hoje tentamos aprender. Mas olha que maravilha, já estamos no domingo, né, tentando compreender um pouquinho mais do que somos e aonde queremos chegar. E Jesus era assertivo também a nos dizer sobre a lição do argueiro e a trave no olho. Vocês se recordam dessa parábola do argueiro e da trave do olho? Ou seja, o problema não está em mim, né? Eu não vejo um cisco no meu olho, uma trave que está no meu olho, mas eu vejo um cisquinho pequenininho no meu próximo, naquele que está do meu lado. Quando na verdade eu deveria, ao invés de enxergar esse problema,
eu deveria o quê? Como Jesus nos ensina e nos convida? Amarmos. Ou seja, o amor incondicional, a compreensão, reconhecendo que aquele indivíduo que está ao nosso lado é também uma criatura em evolução. É também um espírito que permeia nessa existência uma possibilidade bendita de aprendizado e de crescimento. E como é que nós estamos trabalhando com isso? Será que nós estamos utilizando essa nossa compreensão, esse amor ao próximo como a nós mesmos, sendo que muitas vezes nem a nós mesmos nós amamos? Ou nós nos compreendemos como criaturas em evolução, nos damos oportunidades de crescimento? E corroborando essa lição, o professor Cortella, não sei se vocês já viram, é um vídeo que eu sempre vejo lá no YouTube, que trata da questão da indagação, que hoje nós temos muito isso, né? Essa questão própria que nós às vezes temos. É claro, isso é natural, porque se nós nos esforçamos para o nosso crescimento, é natural que na vida material a nossa dedicação e o nosso estudo possam nos acarretar melhoras. Mas essas melhoras para que nós possamos progredir e auxiliarmos os outros também a progredir. Mas ao invés disso, muitas vezes nós fazemos, quando nós temos um cargo, ou nós temos uma condição, ou mesmo uma situação intelectual, um conhecimento diferenciado dos nossos amigos, nós nos achamos mais do que os outros. Nós nos achamos, como diz o ditado no dia a dia, a última bolacha do pacote. Nós achamos que somos especiais e deveremos merecer toda espécie de regalias ou diferenciações. Aí nós paramos para pensar, mas ora, se Jesus, como os Espíritos asseveram a Kardec quando ele pergunta em O Livro dos Espíritos, qual foi o espírito de maior envergadura, o espírito mais evoluído que passou no planeta, nesse orbe terrestre que nós habitamos? E os espíritos não titubeiam e dizem, Jesus, ele é o exemplo, é o modelo. O espírito puro que passou em nosso planeta. Se ele, como governador planetário, idealizador de toda essa construção, um verdadeiro co-criador do universo, quando esteve aqui, esteve num palacete ou nasceu em uma manjedoura? Ele deu exemplos? Ele conquistou, ele ficou no sinédrio, nos tribunais de julgamento de Deus? Ou ele permeava as ruas, na companhia de leprosos, doentes, auxiliando com palavras de amor, de carinho? E ele nunca indagou a ninguém, mesmo sendo governador planetário. Você sabe com quem você está falando? Será que nós temos isso? E o professor Cortella nos traz isso nas suas lições, né? E é muito interessante porque às vezes nós nos esquecemos disso, né? Nós temos a ponderação da Gênese kardeciana e da Gênese mosaica, em que nós temos lá essa construção, a edificação do planeta, em alguns dias por Deus, e a gente acaba estudando na doutrina dos Espíritos, e a própria ciência nos assevera isso, que são Mesozoico, Paleozoico, milhões de anos, evolução das espécies, até chegarmos na condição do princípio inteligente do universo, que é a criatura espiritual, adquirir o raciocínio contínuo e ser essa criatura que somos, espíritos. E aí, se temos um cargo, um pouco mais de condição financeira na matéria, nós indagamos. Você sabe com quem você está falando? E aí o professor Cortella, de forma brilhante, faz essa ponderação, né? Que nós somos uma criatura, entre outras 6 a quase 7 bilhões, de uma espécie, que é o Homo sapiens, catalogada em 3 milhões, dentre 30 milhões de espécies que habitam no nosso planeta. Como eles chamam, um planetinha Terra. Esse planetinha que orbita com outros 9 planetas, uma estrelinha, chamada estrela anã, o Sol. E essa estrelinha, o Sol, ela se encontra entre outras 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, chamada de Via Láctea. Galáxia que significa leite, não é isso, no grego? E é essa Via Láctea com 100 bilhões de estrelas. Mas essa nossa galáxia está entre outras 200 bilhões de galáxias, dentro do nosso universo conhecido. Porque hoje a ciência, né, o próprio Stephen Hawking, a gente tem esse filme fantástico dessa criatura, Stephen Hawking, esse físico, que com todas aquelas dificuldades escreveu livros, teve uma família, tem uma família maravilhosa, filhos, né, tem até aquele filme que ganhou o Oscar, né,
a questão sobre o tempo, a teoria de tudo, e é uma lição de vida para a gente, para os queixosos de plantão e para nós que reclamamos tanto da vida. E o Hawking e outros físicos já trabalham com a ideia não de apenas um universo, mas de multiversos, ou seja, vários universos. Então, se nós rememorarmos que nós somos um entre 3 milhões de espécies, entre 6 bilhões de um planetinha, entre um solzinho, 100 bilhões de galáxias e 200 bilhões de outras galáxias, estrelinhas, aí nós conseguimos compreender quem nós somos, né? E aí o professor Cortella faz, nós somos subtreco do subtroço, né? Então, e eu ainda acho que, porque eu tenho um cargo, alguma coisa, eu tenho que ter prioridade na fila, eu tenho que ser atendido primeiro, e aí nós não paramos para pensar sobre isso. E quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, nós vemos realmente que nós somos essa criatura com esse potencial de perfeição. Nós somos perfeitos? Não, né? Às vezes nós achamos que somos, né? Mas nós estamos num processo. Nós somos, como a doutrina dos espíritos nos ensina, nós somos perfectíveis, ou seja, estamos a caminho da perfeição. Mas a caminho da perfeição, isso reputa que nós temos que nessa existência procurar nos melhorarmos. E aí nós temos essa bênção que é a doutrina dos espíritos, que nos traz a oportunidade e o entendimento da chamada reforma interior, que nós tratamos aí como uma reforma íntima, ou seja, essa preocupação constante de evoluirmos, essa preocupação constante de enxergarmos em nós e não no outro o que ainda temos a melhorar. Porque, queridos irmãos, se temos a bênção da reencarnação, é sinal que temos uma grande oportunidade de melhora. É sinal que temos uma grande oportunidade para nos compreendermos como criaturas imortais. E aí nós costumamos dizer nas nossas palestras, nas nossas conversas e estudos, que a morte nada mais é do que um encontro com a nossa própria consciência. E como é que nossa consciência está no dia de hoje? Será que ela está tranquila? Será que ainda nós temos o peso de atos inconsequentes, de infelicidades que cometemos no passado? Será que nós temos aspirações e fé num futuro vindouro? Será que o problema do hoje nos agoniza as esperanças? A doença, a incerteza, a descrença, o problema familiar, o problema no âmbito do trabalho? Será que todas essas concatenações, ou seja, todas essas possibilidades que a vida nos oferece, como nós estamos trabalhando com essas oportunidades? Como Joana de Ângeles nos traz nessa lição de hoje. Será que nós estamos reclamando? Será que nós estamos queixosos com tudo e com todos? Ou será que nós estamos identificando os problemas e as dificuldades das nossas vidas como verdadeiras lições? Como verdadeiros degraus que nós possamos subir e alçarmos um patamar diferenciado em nossas vidas. E aí nós temos muitas lições, grandes espíritos que passaram aqui entre nós, e um estaria completando 105 anos de idade, o nosso querido Chico Xavier. Né? Hoje nós temos comemorações aí. Chico, se estivesse encarnado, completaria neste ano 105 anos de idade. Uma grande lição de vida, né? Chico, incansável, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, deixou para nós um grande legado. Doou-se em toda a sua existência, psicografando mais de 400 livros. Nós não conseguimos escrever um livro muitas vezes, né? E achamos que já fizemos demais. Chico nos deixou 400 livros. Só que Chico também tinha um mentor. Nós não temos, às vezes até nós temos, mas não damos ouvido às suas intuições, né? Um espírito protetor, um anjo guardião como Emmanuel, que era austero. Emmanuel cobrava Chico, né? Quando Chico titubeava, ele nos lembrava, e lembrava a Chico também, que ele deveria ter o quê, turma? Disciplina. E quando Chico apresentava outra indagação, disciplina. E se titubeava mais uma vez, disciplina. Ou seja, Emmanuel era austero, mas sabia que precisava, porque a missão seria árdua. A missão seria difícil. E Chico, como próprio da nossa existência, como humanidade, tinha as suas dificuldades, as suas mazelas. Se ele tinha, imagine nós outros. Vejam,
E Chico, muitas vezes, ele teve problemas sérios com relação à sua visão, né? Os seus olhos tinham muitas dores, sangravam os seus olhos. E por várias vezes ele falou para Emmanuel, Emmanuel, hoje eu não vou trabalhar. Como não vai trabalhar? Emmanuel indagava. Você não está vendo? Meu olho está com problema. Meu olho está sangrando, eu estou com problema, estou com muita dor. E Emmanuel asseverava a Chico, mas você está com problema em um olho. E o outro olho? O outro olho não está bom? Ah, o outro está. Então, é uma bênção ter apenas um olho, tem tanta gente que não tem nenhum dos dois. Então, vejam, é uma coisa forte assim para indagarmos, mas o que fazemos com as bênçãos que nós recebemos? Com todas as oportunidades. Nós nos queixamos muitas vezes, hoje eu estou com problema para acordar, eu estou cansado, né? E eu coloco nós porque nós somos assim realmente, né? Nós vivemos cansado, né? Segunda-feira eu estou cansado. Ah, mas de novo eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ir para a escola, eu vou ter que ir para a faculdade, eu vou ter que fazer, eu estou cansado. Nós somos eternos cansados. Isso na segunda-feira. Chega na sexta-feira, que se aproxima o final de semana. Ah, mas essa semana foi, nossa, eu estou esgotado. Eu estou cansado demais, eu não aguento. Eu não consigo nem me levantar. Aí senta no sofá e se joga. Né? Aí chega no sábado, não, hoje amanheceu um dia iluminado. Domingo, hoje maravilha. Vou começar um regime essa semana, estou comendo demais. Passou a Páscoa. Essa Páscoa eu exagerei. Ainda tem uns 3 ovos de Páscoa guardadinhos, não deixei ninguém ver em casa. Estão no armário, que é para eu ir comendo durante a semana, mas eu estou engordando. Então eu preciso me policiar. Vou iniciar um regime, mas eu estou cansado. Deixa para depois. Nossa, está tão gostoso esse final de semana. Eu vou dar uma caminhada no parque, levar o meu cachorrinho para passear. Não, eu estou cansado. Hoje eu vou tirar o dia para mim e vou descansar. Isso essa semana. Passa essa semana, chega na outra, começa a semana segunda-feira. Aí como eu estou cansado. Chega na sexta-feira, eu estou mais cansado ainda. E nós vivemos cansados. Aí desencarna, chega do outro lado, meu irmão, o que você fez? Você fez aquela caminhada, iniciou aquele? Não fiz. Mas você falou que ia fazer, não fiz, perdeu a reencarnação. Não tem problema, nós temos outra, né? A oportunidade de Deus é tão divina e maravilhoso que Ele nos concede outra oportunidade para nós prometermos tudo de novo e não cumprimos com as nossas promessas, não? Mas dessa vez, porque nós sabemos, né? Os Espíritos, principalmente o André Luiz, na sua série Nosso Lar, em diversas vezes ele nos coloca que nós temos, porque nós reclamamos, né? Mas por que eu nasci nessa casa, na companhia dessas pessoas, mas eu não suporto essa pessoa que eu convivo? Nós não batemos, santo não bate. Mas por que eu estou nessa casa? Meu irmão, minha irmã, eu não queria falar, mas normalmente quem escolheu estar nessa casa fomos nós mesmos. E para voltarmos com essas pessoas, né? Para exercitarmos o quê? A nossa paciência, a nossa tolerância. E será que nós estamos exercitando tudo isso ou não? É? Será que nós estendemos o nosso... Não, mas eu preciso conversar, porque a gente fala tanto de caridade, né? A gente tem que auxiliar, mas a caridade nada mais é do que o amor em ação, né, turma? E como é que nós estamos exercitando o nosso amor? Com compreensão? Porque, veja, o próprio Emmanuel, em outras lições, e o próprio André Luiz também nos assevera que o lar deveria ser não esse local em que nós temos tantas dificuldades, em que nós reclamamos tanto, e nós somos muitas vezes no lar verdadeiros tiranos. Agora quando saímos do lar, nossa, nos tornamos tão doces com o vizinho. Em casa não pode deixar uma porta da geladeira. Esqueci a porta da geladeira, meu Deus do céu. Eu deixei o vaso no centro da mesa, colocou do lado. O porquinho em cima do piano não era em cima do piano, era para ficar do lado da televisão. Então nós nos apegamos a pequenos detalhes. E aquilo vai se transformando num verdadeiro trauma, um dilema, e aquilo vai ficando pesado. E aí Joana vem nessa lição e nos fala com essa sutileza, né, da questão da alma, como uma verdadeira psicóloga. Esses livros de Joana e de Valdo têm essa característica dessa reformulação interior, desse psiquismo.
e ela nos assevera que toda essa bagagem sentimental de queixas, de reclamações, elas vão se tornando um verdadeiro fardo, um verdadeiro peso a nos transformar a nós mesmos, ou nós não ficamos azedos, aquele azedume, a pessoa olha para você, bom dia, só se for para você, né? A pessoa vai ficando rancorosa, vai ficando... E mesmo os espíritos nos avisam, os colegas que têm clarividência conseguem descrever isso melhor, né? Porque a aura da pessoa vai ficando negra, né? Vai ficando uma aura escura, em vez de ficar luminosa, vai ficando aquela aura escura, pesada, né? E quando na verdade nós deveríamos o quê? Trabalhar justamente com esses males e com esses problemas. Isso tudo acarreta para a gente grandes dificuldades. Nós vemos os grandes males hoje da humanidade, infelizmente, duas doenças e duas coisas que são próprias também das grandes cidades, desses nossos compromissos, porque nós não temos muitas vezes o tempo, né? Outra coisa que nós temos grande dificuldade é para trabalhar com o tempo, que a gente reclama porque falta tempo. Falta tempo, mas será que nós temos isso que o Emmanuel falou para o Chico, disciplina? Disciplina e disciplina? Será que nós nos comprometemos com algo e realizamos aquilo ou deixamos sempre para depois? E aí, se nós não temos disciplina e não trabalhamos bem com o tempo, só ficamos... E quanto tempo nós perdemos com reclamações e queixas? Será que nós perdemos muito tempo reclamando e nos queixando do que acontece dia a dia conosco? Se nós utilizássemos, como o próprio André Luiz nos assevera em outras lições, o tempo, ao invés de reclamarmos e nós edificássemos, né, num comentário positivo, ou mesmo arregaçando as mãos e realizássemos o trabalho a ser realizado, nós muitas vezes não teríamos aquele dissabor da queixa, porque a queixa seria substituída pelo quê? Pelo trabalho. E o trabalho vivifica a pessoa, o trabalho transforma, o trabalho dá possibilidades, mas não. Nós preferimos o quê? Reclamar, queixar e sempre colocar a culpa, quando não no companheiro do lado, como nós somos espíritas, a gente coloca a culpa em quem? No obsessor, né? A culpa é do obsessor. Ah, não, eu estou obsediado, olha, isso não é de mim. Eu estou com essa preguiça hoje, mas não deve ser algum obsessor que está, um obsessor preguiçoso, um queixoso que está comigo, e nunca sou eu, né? Sempre a culpa é do outro. E a gente não para fazer esse raio-x, essa leitura interna, né, da nossa vida e das nossas atividades. E isso é próprio, essas doenças que eu falava dos nossos dias. Já ouviram falar da depressão? Será que às vezes as pessoas se tornam depressivas? E a ansiedade, então? Será que nós somos ansiosos? E aí os colegas nos asseveram, né, os psicólogos principalmente, que o excesso de passado nos acarreta a depressão. Porque nós vamos guardando, e graças a Deus nós somos espíritas, e nós temos essa dádiva, que é essa borracha que nós temos, que esse esquecimento das nossas vidas anteriores. Porque imaginem todos nós, se nós nos recordássemos das desavenças e do que aprontamos nas outras encarnações. Se essa já está difícil, imagina das outras, né? Então, é bom nós nos contentarmos com essa e progredirmos a partir dessa. Porque, como o próprio André Luiz nos assevera, ninguém pode voltar atrás e refazer todo o seu passado. Mas nós podemos o quê? Iniciarmos hoje e temos um caminho diferenciado. Seguimos por outras trilhas, por outros caminhos. E o que será que nós estamos fazendo para seguir esses novos caminhos? Se esse excesso de passado, esse fardo, esse peso, o passado já passou, né, turma? Está lá atrás. Nós temos o hoje e o para frente. E nós temos que olhar sempre para frente. Se nós somos espíritos imortais, como a doutrina dos espíritos nos ensina, nós temos esse processo de evolução e tantas outras oportunidades para nos melhorarmos. Só que a gente também não pode estar trazendo todo o futuro e as perspectivas que nós queremos para o futuro para o hoje, porque senão nós vamos ter a chamada ansiedade, que seria o excesso de futuro. E nós nos esquecemos de fazer o quê? De vivermos bem o nosso presente. E como é que nós estamos vivendo no nosso presente? Como é que estamos vivendo no nosso hoje? Será que nós estamos já acordando, como eu disse, reclamando? Ah, mas hoje está frio. Ah, e tem uma outra coisa interessante, a própria Joana nos coloca, que nós reclamamos de tudo, né? Tá frio, estava muito calor, né? Nossa, tá calor demais.
não aguento mais, eu quero frio. Começou o outono, bateu um friozinho, meu Deus do céu, está frio demais, não pode voltar o calor? Então a gente fica descontente com tudo. Se está calor, eu reclamo porque está calor. Se está frio, eu reclamo porque está frio. Nós não temos um meio termo. Né? Nós reclamamos de tudo. Ah, se a porta ficou aberta, porque ficou aberta. Se fechou, é porque era para deixar aberto para circular o ar dentro de casa. E nós, como eu coloquei, principalmente no lar, nós nos tornamos verdadeiros tiranos. Né? Só que isso, turma, uma verdadeira violência, isso cansa, né? Essas feridas, elas vão porque você reclama uma hora com a pessoa, você reclama outra, e aquilo vai ficando o quê? Vai ficando no coração aquele sentimento, não vai? E a reclamação uma atrás da outra, chega um ponto que você fala, olha, não aguento mais essas reclamações. E a vida, em conjunto, começa a se tornar muito difícil. E se nós estamos num lar, que deveria ser o local de amar realmente, com pessoas com essa parentela difícil que o André Luiz nos fala muitas vezes, e se nós deveríamos compreender e auxiliar, se nós agimos dessa forma, nós vamos estar agindo, na verdade, na contramão do que deveríamos realizar, na contramão do que deveríamos compreender. E nós temos esse verdadeiro sentimento de que é justamente no lar, porque se queremos ser espíritos evoluídos, espíritos bons e melhores, se queremos, como muitos colocam, que o planeta Terra se torne na escala de evolução dos mundos, que ele saia desse patamar de mundo de provas e expiações, onde ainda o mal vivencia as nossas existências e nós verificamos tanta sorte de problemas que nós vemos nos nossos dias, é natural da condição dos espíritos que ainda habitam esse planeta. Agora, se nós queremos que o planeta se transforme como os espíritos começam a asseverar a todos nós, nessa transição planetária, dessa mudança de sintonia de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós não vamos nos transformar num mundo de regeneração do dia para a noite, e nem com um estalo de dedos. Porque nós somos responsáveis pelas transformações. Mas se quisermos transformarmos o mundo, como Emmanuel nos ensina em outras lições, nós temos que iniciar essa transformação e essa mudança em nós mesmos. Em nós mesmos e nas pequenas coisas. No nosso lar, nas condutas, antes da palavra que fere, porque a palavra, depois de proferida, ela não tem volta. A palavra, depois que ela é verbalizada, não tem como nós voltarmos atrás. Aquela carga de sentimento já foi externalizada. E mesmo o sentimento que nós emitimos para as outras pessoas, em uma lição de Chico, em casos que são contados, Chico assevera, naquela correria, porque Chico tinha os seus assistidos, os seus centros, e ele atendia a todos, né, abraçava a todos. Só no finalzinho, quando ele estava mais cansadinho, que às vezes ficava lá, a pessoa ficava, não vai dar para eu entrar para dar um abraço? Ele está muito cansado, meu irmão, fica para uma próxima. Mas quando estava bem, ele atendia a todos, abraçava a todos, né, e recebia a todos. E certa feita, Chico estava indo para o seu evangelho, e no caminho ele encontrou com uma senhorinha, e essa senhorinha, ele havia passado por intermédio do Dr. Bezerra de Menezes uma receita, uma fórmula homeopática, né, para que essa senhora precisava. E ela ficou com dúvida com relação àquele medicamento, àquela fórmula homeopática. Só que Chico estava com pressa, porque ele tinha horário para chegar no seu evangelho. E ele estava apressado. Quando a senhorinha o parou no meio da rua, ele disse, minha senhora, agora eu não posso. Eu estou atrasado, eu tenho que ir para o meu trabalho agora. E foi. Ele deu 3 passos depois da senhorinha, Emmanuel apareceu para Chico e disse, volte lá agora e atenda aquela senhora. Mas eu não posso, Emmanuel, eu estou atrasado para o meu trabalho. Volte lá agora. E ele voltou. Ele voltou e atendeu ela com todo o carinho, naquele jeito fraterno que Chico tinha, né, explicando para ela sobre aquela fórmula homeopática. A senhora ficou tão contente. Chico agradeceu, ela agradeceu e eles se despediram. Chico começou o seu trajeto de novo para o centro. E quando ele estava no trajeto, Emmanuel parou e disse, Chico, pare agora, dá uma olhada para trás e olha para aquela senhora que está te olhando.
Você está vendo o que está vindo em sua direção? E Chico mentalizou, e Emmanuel possibilitou aquela vidência, e vinham na direção do Chico pétalas de flores, de rosas, como um sentimento de bálsamo, de carinho e de agradecimento para ele. E Chico ficou enebriado, falou: que maravilha, olha esse sentimento que está vindo para mim. E Emmanuel vira para Chico e diz: pois é, Chico, se você não tivesse parado para atendê-la, ao invés de pétalas de rosas, seriam serpentes que estariam vindo na sua direção. Então veja como o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa palavra é importante. E muitas vezes nós estamos lá, a pessoa olha com toda a felicidade, compra uma roupa, as mulheres principalmente, né? As mulheres. E muda o cabelo, corta o cabelo e olha e fica assim parada como se para você percebesse o que aconteceu. Você está vendo alguma coisa diferente? Não estou vendo nada, você está do mesmo jeito. Aí a pessoa dá aquela... né? Agora é diferente quando você vira para a pessoa e fala: olha que maravilha, você está linda hoje. Você está lindo. Olha só como você acordou bem. A pessoa já, né, já fica mais assim. Então olha o poder da nossa palavra, de levantar ou de derrubar as pessoas. E será que nós medimos as nossas palavras? Ou será que nós nos queixamos? Mas por que você deixou a porta do quarto aberta? Você não trocou a fraldinha do nosso cachorrinho? É? Por quê? Mas por que? E aí fica a pergunta: por que você não foi e não trocou? Se você queria tanto que trocasse. Ou mesmo se a porta ficou aberta, por que você foi lá e não fechou? Agora nós vamos ter que brigar e você vai ter que se queixar e aquilo vai ficando uma carga pesada, aquele sentimento ruim, vai baixar o padrão vibratório dentro do seu lar por causa disso. E não só no lar, né, turma? No ambiente de trabalho, no metrô, mas é difícil, né? Você pega o metrô, a pessoa dá aquela pisada no seu pé assim, logo de manhã, e aí se você fosse exercitar as lições do Cristo, amar o próximo como a si mesmo, você identificaria que você teria que reconhecer no outro um semelhante e amá-lo da forma como você deveria amar você mesmo. E ao invés de proferir alguns impropérios, você abre o braço para ele: está perdoado, meu irmão, eu sei que foi sem querer, vem cá, me dá um abraço. Está doendo, meu pé está doendo, mas será que nós já chegamos nesse patamar? E quantos problemas não ocorrem por esse nosso excesso de impaciência, de intolerância com as dificuldades do outro? Mas aí eu pergunto: como é que nós gostamos de ser tratados? Se nós erramos, se nós pisamos no pé da pessoa, se eu dou uma fechada no trânsito, se eu esqueço a porta aberta em casa, nós queremos ser perdoados? Queremos ou não? Queremos ser tratados: ah, eu sei que você não está numa fase boa agora, eu entendo você, eu te compreendo. Era assim que nós queríamos ser? E é justamente o que o Cristo nos pede, para que nós exercitemos essa compreensão, esse carinho, esse amor incondicional com os outros. Porque, como nos assevera Joana nessa lição, queridos amigos, em reclamações e queixas, essas reclamações e queixas vão se tornando verdadeiros fardos, verdadeiro peso sentimental, que nos causam problemas, tanto na esfera psíquica, na questão espiritual, impregnando no nosso perispírito, que é esse invólucro espiritual que nós temos, como acaba refletindo no nosso corpo somático, no nosso corpo físico, gerando doenças, gerando a baixa da nossa imunidade. Porque quando nós estamos nos queixando, estamos nervosos, reclamando, nós baixamos o nosso padrão vibratório. E ao invés de nos sintonizarmos com o alto, o que nós fazemos? Nós podemos nos sintonizar com amigos menos felizes, com amigos que também têm aquele padrão no plano espiritual de serem queixosos. Tem uma história também que o Chico nos traz pela pena mediúnica, do Belarmino Bicas. Vocês já ouviram a história do Belarmino Bicas? Que teve a sua encarnação, ele tinha uma programação reencarnatória de uns 80 anos, viveu 40, ou quase isso. Por quê? Porque ele era um eterno queixoso, ele reclamava demais, foi somatizando as doenças, e depois, quando está no plano espiritual, e vem numa mensagem psicografada pelo Chico, colocando: eu abreviei a minha encarnação, né, porque eu fui somatizando tantas doenças, eu reclamava tanto, era tão queixoso, que aquilo ficou se tornando um fardo tão difícil para mim, que eu acabei queimando a minha encarnação. Então veja,
o tempo é um outro fator, um recurso importantíssimo que nós temos à disposição, e nós não damos a valia necessária ao tempo. Nós deixamos o tempo de lado e perdemos a maior parte do tempo, ao invés de edificarmos pensamentos, ao invés de procurarmos uma leitura aprazível, ao invés de exercitarmos o trabalho, a nossa fé, nós preferimos o quê? Porque é mais fácil nos queixarmos, reclamarmos, do que não aconteceu. Agora, vejam, nós somos os senhores dos nossos próprios destinos. Então, nós estamos e vivemos a égide de duas grandes leis, que são a lei de ação e reação, ou seja, as consequências, os atos que nos são retornados são decorrentes dos nossos atos, do nosso progresso, do esforço que eu faço em melhorar. E Jesus, como grande psicólogo lá, se nós fizermos a leitura do seu evangelho, já nos dizia isso. Buscai e achareis. Pedi e abrir-se-vos-á. E aí, será que nós... mas eu peço tanto e não consigo, não acho. Eu bato e essa porta não se abre. Mas será que nós estamos batendo de forma correta? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Porque não é só o pedir e obtereis, se bater e abrir-se-vos-á. Porque Jesus assevera que, Pai, se nós ainda, nesse nosso padrão de evolução, se um filho nosso pede um pão, quem de nós vai dar uma pedra, como Jesus assevera? Se pede um peixe, quem de nós que ainda temos essas mazelas, essas imperfeições, daremos uma serpente a nosso filho? Quanto mais o nosso Pai que está no céu, que é todo poder e bondade, que nos dá a exata medida para o nosso aprimoramento. Seja no nosso lar, seja no nosso ambiente do trabalho, nada é por acaso. Mas o que nós estamos fazendo com essas oportunidades? Porque aí Jesus nos assevera ainda, não é só o pedir e obtereis, e o bater e abrir-se-vos-á. Nós temos ainda o ajuda-te e o céu te ajudará. E como é que nós podemos nos ajudar se não procurando nos melhorar? Nos procurando melhorar com essas lições belíssimas do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, que nos trazem a reflexão de que somos essas criaturas nesse processo de evolução, mas que nós temos também que compreender as criaturas que vivenciam ao nosso lado como criaturas também que precisam dessa atenção diferenciada. Porque se ainda não chegaram no processo que nós estamos até hoje, um dia chegarão como nós chegamos, e chegaremos muito mais, mas nós temos que ter compreensão. E ao invés de reclamarmos da nossa condição e da condição do irmão que está ao nosso lado, nós temos sim que procurar nos melhorar. E como Jesus nos assevera e asseverou a Pedro, que deixaria suas lições, mas que haveria necessidade daqueles que já tinham contato com o Evangelho do Cristo, com essa boa nova, e já temos no nosso coração esse lampejo, essa luz, essa percepção. O convite do Mestre a Pedro se estende a nós até hoje. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, se tem as condições de auxiliar, auxilia, serve pelo bem, serve com fé e dedicação. Ao invés de se queixar, ao invés de achar que o fardo está muito pesado, rememora as lições do Cristo, quando Jesus nos assevera e nos diz que o seu fardo seria leve e o seu jugo seria suave. Por que Jesus nos disse isso? E o jugo nada mais é, queridos irmãos, aquele madeiro que nós colocamos sobre o cavalo para transportar, por exemplo, é que hoje nós não temos tanto, só temos carro, mas o madeiro que era colocado sobre os cavalos para caminhar a charrete, às vezes nós pensamos que a nossa vida, nós estamos com esse madeiro, com esse jugo, e às vezes parece ser tão pesado essas dificuldades que nós passamos na vida, que nós não temos forças para continuar. Mas é nessas horas que nós temos que nos lembrar do Mestre. E lembrarmos que ele nos disse que esse jugo seria suave, esse fardo leve, se nós compreendêssemos esse fardo, essas dificuldades, como verdadeiras provações, como verdadeiras oportunidades de crescimento. E ao invés de reclamar da dificuldade,
do problema com queixas, enfrentarmos de frente o problema. E ao invés de sentarmos e deixarmos para amanhã, arregaçarmos as mangas, irmos ao trabalho e temos uma coisa que muitas vezes titubeia. Temos fé, temos esperança no alto, que o Pai não nos desampara e nunca vai desamparar. Nós teremos a justa medida, mas temos que realizar a nossa parte. No momento de dificuldade, ao invés da reclamação, temos tantas oportunidades de auxiliar tantos irmãos que, como o Chico reclamou que não tinha um olho funcionando, mas tem o outro. E nós que temos plenas condições, o que estamos fazendo pelo nosso próximo? E não o próximo, porque o próximo nós pensamos que é o próximo que está bem próximo, né, no nosso lar, mas a toda a nossa volta. A todo dia das nossas vidas nós temos oportunidades de auxílio. Seja numa palavra, hoje aquela pessoa queria conversar com ela, mas eu não tenho tempo para conversar com ela. Será que aquele momento de conversa, ouvir, um abraço, quando a gente recebe, a gente às vezes está num sentimento assim ruim, vem uma pessoa dar aquele abraço que nos envolve, aquela energia gostosa, a gente tem até mais ânimo para continuar. Será que a gente dá esse abraço? Se ao invés de reclamar em casa da porta aberta, será que a gente ao invés disso não profere uma palavra carinhosa? Ou mesmo dar um sorriso, porque a gente vive às vezes tão na corrida do dia a dia, a gente esquece de sorrir, né? A gente fica com aquela cara feia, aquela cara fechada. Então quando a gente voltar agora para casa, aqueles companheiros que estão em casa, a gente vai chegar, ao invés de com aquela cara fechada, a gente vai chegar com um sorriso. Vai chegar com aquele abraço gostoso, né? E aí nós vamos ver como o nosso dia pode se transformar. Como pode se transformar e as oportunidades vão ser cada vez melhores na nossa vida. E nós temos, queridos irmãos, essa companhia amorável desses irmãos maiores, mas nós temos que sintonizar, porque esses irmãos também não vão querer ver aquela cara fechada, aquela cara feia sempre, né? Você fica perto de alguém que está com uma cara feia, assim, você quer ficar perto de quem? Quem está com uma cara amável, uma cara... E a gente tem que procurar transformar essas pessoas que estão com essa cara e com esse rancor, ao invés de se queixar, para que elas tenham um lampejo, esse lampejo de luz. E reconhecendo na oportunidade da encarnação, não amanhã nem ontem, mas hoje, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de melhora. E a gente acorda tão afobado, tão corrido para vir para cá e para lá, e a gente se esquece principalmente de agradecer. Agradecer a Deus por ter acordado, por estar aqui, por ter essa oportunidade de entendimento da existência que nós temos, dessa matéria que é pueril, sutil, como a doutrina nos ensina. Nós somos meros usufrutuários da matéria. E nós temos que verdadeiramente cuidar desses valores morais que nós temos, do amor, da paciência, da caridade e da benevolência, transformando as queixas e o nosso azedume, né, em ferramentas úteis de trabalho, aproveitando o tempo, auxiliando sempre e servindo e atendendo ao convite do Cristo, apacentando as suas ovelhas, auxiliando a todos aqueles que estão à nossa volta. Muita paz a todos e uma excelente semana. Agora, quem quiser aproveitar um pouquinho, falar alguma coisa sobre o tema, alguma dúvida. Sem queixar, hein? Sem queixas. Sem reclamação, por favor. Eu gostei da parte que você falou, Pablo, da disciplina do Chico Xavier, né? E muitas vezes a gente se pega na não disciplina, né? Então, acho que a partir do momento que você coloca um compromisso interno de que eu quero me melhorar e se disciplinar quanto a isso, eu vou contar um caso que aconteceu comigo hoje. Eu me comprometi internamente a vir todos os domingos, porque o domingo é um dia mais tranquilo, a gente está em casa, enfim. E a Sandra manda para a gente o calendário das palestras, e eu olhei lá, reclamações e queixas. Aí eu pensei, eu já vi essa palestra. Eu não sei se eu vou hoje, eu já vi essa palestra. Então, eu estava reclamando. Só que eu não me comprometi a vir, pois eu troquei de roupa e vir. Então, a disciplina é aquela coisa, se você se disciplinar e trabalhar, você alcança. E aí, eis que eu fui presenteada com uma palestra totalmente diferente, e estou saindo daqui muito mais renovado sempre. É a disciplina. E a não reclamação. E cada expositor tem uma forma de colocação, né?
É a mesma coisa, mas de uma outra forma, né? E a forma que a gente está pronta para abrir, para entender. Às vezes a gente está num dia ou num momento que nós não temos a compreensão, não precisa, mas tem dia que a gente não está bem mesmo. Pode né? falar o que quiser, que não vai adiantar. Tem dia que a gente não está. Pode pintar de ouro na sua frente que você. Agora, tem dia que você já está mais Está receptiva, né? Está mais receptível àquela. E todo mundo tem o seu momento, né? A gente não pode também tentar. Tem pessoas que ainda não têm essa percepção, essa tentativa de melhora. Graças a Deus nós já temos esse lampejo que eu disse, essa luzinha interna que está chamando, né? Fala, vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho, vamos tentar se melhorar. E veja como essa transformação, ela vai se irradiando em você mesmo, você transmite isso para as pessoas que estão à sua volta. E essa transformação que a gente espera tanto, eu quero estar num mundo de regeneração. Um mundo onde não haja a maldade, um mundo onde não haja o mal. Mas o que eu estou fazendo para ter essa transformação? Porque a transformação, como eu disse, ela começa no nosso mundo interior. E se nós tivermos várias transformações, quando nós enxergarmos o todo do alto, de cima daqueles 200 bilhões de galáxias que nós estudamos, nós vamos ver que a transformação foi operada. Mas isso tudo é um processo cíclico constante. E graças a Deus, a gente tem essa oportunidade hoje para ter essa possibilidade de aprendizado. Né? Um dia de cada vez. Cada dia é o seu dia. Pode fazer uma pergunta aqui que o doutor Lourenço mandou para a gente lá de... Tá mandando um abraço para você. Outro abraço, meu irmão. E para todo mundo aqui da casa que o conhece. Há muitos homens que se queixam da ingratidão humana para se inculcarem em benfeitores infelizes ou se dispensarem de serem caridosos. Os maus queixam-se de todos, os bons de poucos, os melhores de ninguém ou de si próprios. Você concorda? Nosso amigo Lourenço é um poeta, né? Lourenço é um poeta. Um abraço, meu irmão, saudades, viu? Mas eu concordo no seguinte sentido, que realmente nós, e muitas vezes é aquela coisa, que nós ajudamos a quem nos ajuda, né? Então, esse agradecimento é para aquele que nos... eu trato você bem porque você me trata bem, mas a grande dificuldade isso é fácil. Amar ao próximo, agora o duro é como Jesus nos convida, né? Que nós temos que amar os nossos inimigos, né? Que é aí que o bicho pega, como diz o Samuca, né? Que é aí que o bicho pega, porque amar, aproveita para caminhar com ele enquanto está com ele. E essa é a grande dificuldade, porque auxiliar, perdoar a quem nós temos afinidade, isso é maravilhoso. Quem não gosta? Eu tenho uma afinidade com aquela... Agora, aquela pessoa eu não quero nem ver pintada, né? E aí é mais difícil. E aí, nesse sentido, as queixas podem se transferir, como eu disse, né? Normalmente a culpa é da pessoa que a gente não tem afinidade ou do obsessor, né? Nunca é minha. E a gente acaba transferindo, né? A queixa e deixando de ter disciplina e fazer aquilo que nós deveríamos fazer para nos melhorarmos. Agora, quando nós temos a compreensão justamente que esse irmão, e muitas vezes nós vemos que esses nossos opositores, eu acho uma palavra forte, né? Inimigos, né? Aquela coisa, meu inimigo, é uma palavra forte, mas é colocada, essa pessoa que não tem as mesmas ideias que nós temos, né? Ela, muitas vezes, porque a pessoa que gosta da gente, muitas vezes, às vezes, não aponta os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E às vezes nós ficamos meio intrigados e não gostamos da pessoa porque ela aponta a ferida. Ela aponta o nosso defeito que nós muitas vezes não queremos observar. E isso nos incomoda, porque às vezes nós não queremos enxergar esse defeito. Agora, quando vem a pessoa e fala, olha, você está errando aqui. Como eu estou errando aqui? Quem é você para falar que eu estou errando aqui? E nós não queremos aceitar isso. E muitas vezes essa pessoa tida por inimiga pelo nosso opositor é uma pessoa que está ali para demonstrar realmente o que nós estamos errando e onde nós devemos melhorar. Se nós não tivéssemos muitas vezes esses opositores, nós não aprenderíamos. Nós não teríamos esse discernimento de onde nós deveríamos crescer, onde nós deveríamos ter um lampejo diferenciar. Então eu concordo com ele nesse sentido, de que muitas vezes nós transferimos, né, essa questão das queixas e das questões que nós deveríamos realizar para o outro, e principalmente com o outro que nós não temos ali uma boa relação. Aí quando nós temos uma boa relação, tudo fica lindo, né? Agora, quando não temos, aí fica mais difícil, fica mais complicado. Diga, querido. É porque
tem o pessoal da internet, aqui, o pessoal da internet senão fica fica bravo, aqui, quando você vai assistir na internet, depois fica aquele silêncio. Ai, meu Aí todo mundo fica assim. Vai lá. Bom dia. Bom dia, querida. Então, no caso, e quando a pessoa, assim, você realmente, eu sei que a gente não pode julgar as pessoas, Sim. mas quando você vê que ela realmente age de má fé com a sua pessoa, fala mal de você, nesse sentido, assim. Eu entendi. Nós temos algumas questões muito interessantes. A doutrina ela nos aclara de uma forma maravilhosa. Porque, veja, nós podemos, é claro, se eu não convivo bem com uma pessoa, eu vou ter dificuldade. É claro que a gente vai acabar convivendo com as pessoas que nós temos afinidade. Mas nem por isso eu vou deixar de aprender ou mesmo maltratar as outras pessoas. Agora, veja, nós temos a nossa parte. Nós temos, e até para nós não termos esse sentimento de culpa, né, o espírito do Neo Lúcio, numa obra pelo Chico também, o Evangelho de Jesus no Lar, ele nos traz uma lição brilhante de que nós temos, às vezes, tanta dificuldade de compreender essa outra pessoa, que a gente guarda uma sintonia diferente, é tratada por inimigo, opositor, e nós temos a nossa parte para auxiliar essa pessoa. Porque às vezes, mas ela não quer falar comigo, eu não posso me aproximar para tentar uma reaproximação. Nós temos até um limite para chegarmos a essa pessoa, mas nós temos grandes ferramentas, como por exemplo, a prece, os bons sentimentos, não fazer aquilo que está sendo feito para mim, ou seja, dar um exemplo diferenciado para, às vezes, naquela contradição, mas eu não gosto dele, ainda assim ele me trata bem. E às vezes nesse lampejo a pessoa modifica, mas mesmo assim, se ela não modificar, essa pessoa também vai ter o tempo de modificação, porque assim como o agricultor, né, aquele que trata da plantação, o florista não trata com tanto cuidado das flores da plantação, corta, aduba, coloca água, mas veja, ele consegue fazer no exterior, que é o que nós conseguimos fazer. Agora, o que está dentro, correndo dentro da planta, da flor, da seiva, é algo de divino, é algo que não nos pertence. E aí, esse é o outro ponto, aí é com Deus. Essa força divina que corre nessa pessoa também pode ser modificada ao seu tempo, mas vai depender também do processo de evolução desse amigo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, com certeza, a seu tempo, Deus fará a sua parte também. De nada. Pablinho, alguma pergunta que tiver, alguma coisa, ele vai estar aqui até 2 horas da tarde. A Heloísa me mata depois? A Heloísa me mata depois, Um grande beijo, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, viu, querido? Então, queridos, nós vamos, mais uma vez, nos recolhendo internamente. E após o que nós ouvimos, vamos começar essa semana, né, que sempre é uma semana maravilhosa, dependendo de cada um de nós, dos nossos pensamentos, do que nós fazemos conosco mesmo. Vamos aproveitar e começar essa semana sem essas reclamações, sem essas queixas, olhando a vida de uma forma um pouco mais diferente, com um pouco mais de tranquilidade, compreendendo que as nossas dores muitas vezes são necessárias para esse nosso aprendizado, mas o sofrimento não. Então vamos aproveitar e entender e compreender as nossas vicissitudes, aquilo que nós precisamos ainda caminhar nesse planeta, nesse aprendizado. E aproveitando, queridos, já que estamos todos reunidos em nome daquele Mestre querido, Jesus, nós vamos fazer as nossas vibrações, aproveitando as energias de cada um, para que a gente possa enviar um pouquinho dessa paz que nós estamos sentindo, um pouquinho desse amor, a tantas outras criaturas que nesse instante se encontram ainda adormecidas. Então vamos mentalizando a figura amorosa de Jesus, pedindo a esse Mestre querido que nos acompanhe nas nossas vibrações. E vibrar é sair do nosso coração sentimentos de amor, e que possamos juntos, com esses amigos, com Jesus, enviar essas vibrações para esse nosso querido planeta, esse amado planeta que nos acolhe com tanto amor, nos dá o alimento, nos dá o agasalho, nos dá as oportunidades. Então, queridos, vamos amar esse planeta, porque é a nossa casa nesse instante, aqui estamos reencarnados. Aproveitar para fazer dela um mundo melhor,
um lugar melhor para que possamos viver. E nessa vibração, nós envolvemos todo esse planeta amado, em luz, em harmonia, em paz, para que os homens de boa vontade se congreguem em volta do Evangelho, em volta dos bons exemplos que Jesus nos deixou, para que ajude esse nosso povo tão sofrido, as criaturas que nesse instante cometem ainda tantas crueldades, que nós vamos vibrar por esses nossos irmãos que se encontram ainda nos enganos, porque a vida para eles é ainda um desafio e eles acreditam que a forma de enfrentar esse mundo é fazendo ainda essa crueldade. Que possamos envolvê-los com muito amor, para que essa paz atinja seus corações. Como diz nosso amigo Tadeu, nós precisamos trazer essa paz, que é a ciência do amor, que é a ciência que vai trazer aos homens de boa vontade o necessário para fazer que o nosso país, o nosso planeta, possa se tornar melhor. E que as criaturas que perambulam pelas ruas possam receber da mão amiga o alimento, mas acima de tudo o sorriso, sabendo que eles não estão sozinhos. As nossas crianças, todas aquelas que se encontram em seus palácios, em suas casas, aquelas que estão nos orfanatos, que estão nas creches, que estão nas ruas, todos são espíritos em aprendizado, que vieram como uma oportunidade de crescimento para esses espíritos, que possamos vibrar intensamente, para que essas crianças, dentro dos seus valores, possam se desenvolver e serem criaturas melhores, para que possam fazer desse planeta um lugar melhor para se viver. Vamos vibrar para aqueles irmãos que estão no nosso lar, necessitados de tudo, do nosso amor, da nossa compreensão, do nosso respeito, que eles sejam atingidos nesse instante por todo esse amor, por toda essa paz. E voltando à nossa sala, que possamos vibrar um pelos outros, nos abraçando em espírito, desejando ao companheiro que está ao lado essa paz e esse amor, que saiam daqui mais fortalecidos, mais comprometidos com as crenças que nós estamos assumindo, que é de sermos cristãos, e que as bênçãos do Pai, nosso Mestre, Jesus, de Maria, nossa Mãe, e de todos esses amigos que aqui estão, possam nos acompanhar na nossa vontade de melhora, que possam nos ajudar no nosso comprometimento que agora afirmamos. Que Deus nos abençoe a todos. Sigamos em paz para os nossos lares. Graças a Deus.